Fala aí, pessoal que tá na escuta, querido ouvinte. Sintonizando aqui em mais um episódio do podcast Cadê o Adão? Então fica com a gente. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o maluco no pedaço, o pai do Will, o tio Phil, sobre paternidade e a fuga da responsabilidade. Então, por favor, vem com a gente, vem escutar essa conversa e fica até o final e compartilha com seu amigo aí já, tá? Beleza? Compartilha com alguém e faz essa corrente aí. Mas antes de começarmos a conversa, vamos escutar o versículo do dia com o Ronan Lima. Qual o versículo do dia aí, Ronan? Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz o seguinte: Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Esse versículo ele é aplicado em inúmeros contextos, mas no contexto de masculinidades, especificamente, a gente pode lembrar que a força é atrelada à figura masculina. Se nós, como homens, como figuras masculinas, colocamos força mental, física, enfim, de conhecimento em tantos projetos, por que a gente não coloca essa força para sermos homens melhores, para sermos pais melhores e realmente refletirmos a tudo aquilo que Deus é em nossa vida, nessas funções também? Nós pensamos em muitos projetos, em muitas coisas, em muitas materialidades, mas o ser pai, o ser homem, nós temos o hoje para ser. Então que você possa refletir ao quanto você tem isso em suas mãos e não deixe essa oportunidade passar, porque você não terá outra vida. Não fuja dessa responsabilidade. Agora sim, pessoal, vamos escutar a nossa conversa de hoje. Então, pessoal, nós vamos começar aqui o nosso primeiro episódio, né? Do Cadê o Adão, sobre o pai do Will, no Maluco do Pedaço, e o tema é a fuga da responsabilidade, quando os homens fogem da sua responsabilidade. O versículo nosso do Cadê o Adão é quando Deus chama para Adão, depois que ele peca, né? E aí fala para ele assim, Adão, cadê você? Aquela pergunta mostra uma fuga já lá no início do homem fugindo da sua responsabilidade, do seu erro. E aí a gente está trazendo aqui o episódio do Maluco no Pedaço, que é, acho que na quarta temporada, episódio 24, se eu não me engano. Se estiver errado, vocês me perdoam aí. Eu tinha anotado aqui. Que é quando... Tá certo. Aí, ó, Ronan validando aí. Que é quando o pai do Will aparece do nada na história dele ali. Ele já tá morando com seus tios e tudo. Ele aparece do nada. Esse é um resuminho básico da história. E eu queria deixar para os meus amigos aí, Ronan, Marcos e Davi, qual a cena, assim, ou uma fala específica naquele episódio que mais chamou tua atenção e por quê? Eu posso começar falando sobre o quanto ele fica desconcertado, assim, não tem uma cena específica, assim, tem várias cenas, né, que a gente poderia falar muito aqui, mas eu acho que de maneira geral, um ponto que me chama a atenção é como ele fica desconcertado na presença do pai. Ele não sabe lidar com a presença, até porque essa presença ela é quase inexistente na vida dele, né? Ele começa no diálogo falando que, nossa, quanto tempo? Ele, 14 anos, né? Então, o quanto que a presença daquela pessoa é um corpo estranho para ele, né? Uma pessoa estranha. E é o pai dele, mas é um estranho. Então, isso me chama a atenção porque, de alguma maneira, a gente que tem essa distância, né, do nosso pai, de convívio, de alguma maneira sente isso também, né, como parece que é uma pessoa que não encaixa tanto na nossa vida. E no caso dele, realmente não encaixa porque ele não sabe nem, não sabe nada, né, da vida do Will. Eu também separei isso aí, Ronan, mas eu separei no sentido da família inteira. É incrível como a família inteira fica desconcertada. Ninguém sabe como reagir ali. Tem a Hillary, ela dá várias frases assim, meio que mostra que a ideia de que aquele desconcerto não foi só do Will, foi da família toda, né? Dar umas farpas, né, assim. E como vai se transformando, né, esse desconcerto, né, porque eu ia falar também que realmente foi a família toda que ficou meio desconcertada, né, ninguém esperava, e isso foi, no caso já para o Will, se transformando em algo novo, de alguma forma, né? Porque esse desconcerto ficou desconcertado. Poxa, é meu pai e tal. O que é que ele tá fazendo aqui? 14 anos ele não aparece, não sei o quê.
Mas quando o cidadão lá aparece, o Lu, né, e começa durante aqueles dias que ele estava presente ali, a interagir com o Will e tudo, esse desconcerto começa a ser algo esperançoso para o Will, né, que, poxa, 14 anos ele esteve fora, mas agora ele está aqui, né, agora ele está de volta e tal. É interessante e triste ao mesmo tempo que a reação dele, né, é o desconcerto, a esperança e no final ele esbraveja. Eu acho que o que mais me chamou a atenção foi esse ato de esbravejar, né, no último episódio, né, onde ele põe para fora toda a indignação, né, toda a dor, todo o sentimento de abandono que ele sentiu durante esses 14 anos, né? E eu acho que foi o último episódio mesmo que mexeu assim comigo, porque eu nunca sofri um abandono paterno, né? Então você vê e você sentir um pouco através da vivência do Will é algo muito forte. Então acho que esse sentimento de esperança quebrada é o pior sentimento que você pode ter, né? De frustração, né? O pai dele é irresponsável 2 vezes, né? É responsável quando abandona e quando reaparece e meio com outros interesses, né? Tipo, e ver o tanto que é fácil meter o pé de novo, né? Acho que essa questão do episódio se relaciona muito com o objetivo, né? Do Cadê o Adão e essa ideia de fuga de responsabilidade, porque mostra o quão é fácil pra gente, né, homem, fugir das responsabilidades sem trazer grandes consequências para nossa vida, entendeu? Porque para ele foi muito tranquilo abandonar a primeira vez e meter o pé na segunda também. Então, para mim, assim, o que eu fico pensando, né? A gente, quando vai observar esse fato específico do pai do Will, e quando a gente relaciona com a responsabilidade do homem, a gente vê que para o homem é tranquilo o aborto paterno, né? Se a gente sabe que não é possível, né? Não é admitido o aborto no nosso país, mas o aborto paterno ele acontece todos os dias, né? Todos os dias. Então, lá no final do episódio, né? Quando eu falo, você não liga para mim, né? Algo que me marcou, né? Você não é como se você não está interessado em mim, você não tem responsabilidade comigo, você não, e nem tá afim, né? E acho que é uma característica nossa do homem, na nossa formação enquanto homem, essa fuga e essa transferência de responsabilidade, né? Adão, quando é interpelado por Deus lá no Éden, fala, mas aí foi a mulher que tu me daste, né, Senhor? Então, tipo assim, tenta transferir a responsabilidade o tempo todo, né, cara? É incrível como isso é fácil, né? É muito fácil. É fácil pra gente, foi fácil pro Lu e é fácil aí infelizmente, né? Pra vários homens. E é fácil pra ele porque, tipo, tem alguém que vai assumir aquela responsabilidade que deveria ser dele, né? Ele meio que sai da primeira vez, quando o Will é criança, porque tem a mãe lá que ia cuidar. E agora ele sai porque tem o tio Phil, tem a família. Então meio que ele... Exatamente. Né? Ele já... Não, alguém vai fazer por mim. Então eu vou sair daqui, vou meter o pé. Uma fala que me chama muita atenção é quando o tio Phil fala que o Will não é roupa que você pode pegar e escolher e deixar guardado e usar a hora que... Isso. Porque eu percebo que tem muitos pais, assim, que tem não uso nem o termo relacionamento, mas tem um vínculo com o filho meio que nessa ideia da exibição, cara. Como da esposa também. A família meio como uma exibição, né? É o pai de Instagram. Ele faz uma tatuagem no dia do passeio, tira um monte de foto bonita, e aí é um exemplo de pai. Aí viraliza até vídeo em TikTok, assim, tipo, às vezes o cara tá ali brincando 10 segundos com o filho. Aí a frase da legenda é pai incrível, ou então super pai, né? Meio que aí retrata um pouco essa ideia que o tio Phil fala nessa frase dele, que é: o Will não é uma roupa para você escolher, deixar guardada, exibir quando você precisa usar, né? E aí meio que deu essa ideia também no episódio, e é uma coisa bem da realidade hoje, né?
Porque a série ela se passa na década lá de 90 nos Estados Unidos, mas ela dialoga e continua conversando até aqui a nossa cultura, né? Em 2022. Não, com certeza. Quando você falava, eu lembrei de uma parada até que a gente comentou ali nas redes, né, no Twitter especificamente, sobre o quanto viralizou, né, o vídeo do Paulo André, que está no Big Brother Brasil agora, nesse BBB 22, né? E ele simplesmente trocando fralda e a galera, tipo, aclamando ele. Ele tá fazendo, tipo, óbvio, é uma responsabilidade da pessoa que cuida da criança. E acho que... eu achei que você ia falar do Júlio Cossielo também, pô. Não, então, dele eu não vi. Eu lembro que alguma parada... Eu, assim, vi alguma notícia, mas eu não entrei, assim, pra ver o que rolou com ele. Não, o dele foi... Assim, ficar bem claro, né? Ele não tem culpa de nada, ele só... É um vídeo, acho que foi da esposa dele. A esposa dele posta ele brincando com a filha dele, né? Ele, tipo assim, desaparecendo. Aí a pessoa que repostou coloca, nossa, o Júlio Cossielo é um super pai, né? Por algo simples que ele tava fazendo, né? Tipo, ele só tava brincando com a filha dele. E aí viralizou, tal, o pessoal comentando, nossa, que pai maravilhoso, tal. E assim, que ele tava só brincando, algo que, pô, né, é super simples, né? É o mínimo que a gente espera, é um pai se relacionar com seu filho, com sua filha, de maneira saudável e tudo mais, né? Então, assim, não é nem, assim, nem culpa dele e tal, mas é como que qualquer ação da figura paterna que seja ali minimamente esperado já é algo assim de grande comoção, porque simplesmente as pessoas não estão acostumadas com o pai fazendo papel de pai. E tipo assim, na série, se fosse nos dias atuais, vamos imaginar, ele foi lá naquele dia, ele passou uns 2 dias, aí ele foi no parque de diversão. Ele tiraria uma selfie e postaria na internet, jogando basquete com meu filhão, Will. Aí, vamos imaginar como fosse hoje, entendeu? Como fosse hoje. Aí, pra quem não conhece a história, aí, poxa, caramba, muito legal, o pai jogando basquete com seu filho no parque de diversão, mas ele passou anos da vida dele sem aquela presença, né? E é muito interessante ter uma hora que o Will fala com muito orgulho. Ele tá tão carente de afetividade paterna que ele fala, na hora que tá jogando basquete, que ele começa a acertar as cestas todas, né? Aí um garotinho pergunta, quem é ele? Aí ele fala, ele é meu pai. Aí no final da série, quando o Lu vai embora, o Will vira pro Lu e fala, até mais, Lu. Aí ele dá ênfase, ele chamando pelo nome, né? Para poder romper aquele vínculo que ele queria ter, né? Esses pais aí costumam muito ligar o modo Rodrigo Hilbert, né? Como é que é isso? Eu sou o pai aqui, eu aperto um botão aqui, vire Rodrigo Hilbert, aí pronto. Eu já tô com meu filho aqui, brincando com ele, jogando basquete e tal. Só que esse modo aí, ele tem a data de validade, né? No caso do Lu, é 14 anos. Só isso. Que ele volta a ser quem ele era. O problema eu estava até observando que algumas mulheres postando, né, acerca do Pedro Scooby, né, também acho que foi Paulo André que o Ronan falou agora, né, falando acerca do básico, né, e até a gente estava até comentando nas redes aí, eu acho que o Marcos falou também, não lembro, que se torna uma vergonha alheia muito grande, pô, porque é uma coisa tão, tão básica, e assim, eu não falo só da fralda em si, né, não falo só da comida em si que dá e tal, eu falo dos cuidados, assim, mais relacionado ao amor, carinho também, que são coisas que são básicas, é uma coisa que a gente quer receber, mas a gente não quer dar, né? A gente quer receber de todo canto, né? Inclusive faz parte da necessidade humana, né? Uma das necessidades humanas, esse carinho, esse amor que a gente precisa ter. Mas para um ser que é responsabilidade nossa, a gente não quer dar, a gente não quer estar presente, né? E quando o Lu, ele larga de novo, né, o Will, a gente percebe cada vez mais a figura que ele é, a figura que o Will se tornou, uma figura totalmente, um menino carente, um menino cheio de sentimentos presos, né? É tanto que quando ele esbraveja, como foi falado mais cedo agora,
É tudo ali sentimento que estava guardado, pô. E quando a gente vai estudar esse lance do abandono paterno e tal, ver essas paradas assim, a gente vê que isso psicologicamente é adoecedor, né? Isso torna um ser humano propício a não expor sentimentos, né? Um ser humano propício a não distribuir sentimentos e até ser carente de certos sentimentos a ponto de ser até algo também adoecedor, essa carência em excesso, né? Então, a gente percebe que o Will, ele é carente total disso, né? Ele também se mostra um cara que, para ele tá tudo bem, mas para ele tá tudo bem porque ele tem um pai que gerou nele traumas, né? Um pai ausente, um contexto dele duro, que fez com que ele não expressasse esses sentimentos. A gente percebe que o cara pergunta, né? Eu não lembro se foi o tio Phil, tá tudo bem e tal. Ele, não, tá tudo show, tá tudo de boa, tá tranquilo, né? Mas não tá. Eu citei uma vez, não sei se foi na nossa conversa, que esse lance do abandono paterno, ele é uma epidemia totalmente social, é algo silencioso, que ao mesmo tempo não é tão silencioso, que a gente pode observar em qualquer canto que a gente for. O Nicolas é professor, ele vai ter alunos que foram abandonados pelos pais. A gente estava falando há pouco, né, acerca dos filhos que estão em tratamento com câncer, né, no caso o Nicolas citou aí, nos hospitais, e que o pai, às vezes, abandona, a mãe também abandona. Existe o contexto, existe, mas é filho, gente, né, é responsabilidade e tal. Então, é algo que vai corroendo aos poucos, isso psicologicamente, isso socialmente, e até fisicamente de alguma maneira, mas é uma epidemia que a gente tapa os olhos e a gente não percebe, que vai corroendo a sociedade aos poucos e vai trazendo demanda absurda aí, no meio do mundo, né? O homem tá enjoado. Eu queria propor uma outra pergunta para vocês aí, pra gente avançando, beleza? Eu queria só apontar uma coisa rápida. É bem rápido. Porque a gente está falando de fuga da responsabilidade, mas nós temos a opção de fugir socialmente falando, né? Porque os homens têm esse lugar, mas as mulheres não têm essa opção de fugir da responsabilidade e acabam se tornando sobrecarregadas. Então é importante a gente pensar sobre isso, sobre o quanto socialmente, né, diante de tudo que o Davi falou, o quanto essa opção é dada para os homens. E é bem interessante, Ronan, porque tem muitos casos da mãe que abandona e acaba sobrando para a avó, entendeu? E vai ter sempre alguém que não vai poder fugir daquela responsabilidade. Então, eu conheço casos próximos que a mãe, né, simplesmente sumiu, abandonou, e o pai também não cuidou, e aí acaba sobrando para a avó, que já está em idade, já está cansada, já era para estar vivendo uma outra etapa da vida e está tendo que criar uma criança, né? E o pior é que ainda assim é uma figura feminina, né? Então, é isso aí. Aí continua com aquela figura feminina ali, verdade. Mas ainda dentro desse ponto do Ronan, né? Dessa observação, a gente tem um caso do abandono, no caso do pai do Will, né? Do Lu. O cara foge. Tem o caso também do o abandono, que ele é velado quando o cara, para ele tem a licença de fazer qualquer outra coisa que não seja exercer a sua paternidade, entendeu? Então, tipo assim, a mãe não tem essa oportunidade, não tem essa licença. O cara é pai, mas ele pode fazer qualquer outra coisa. E para a mulher é muito mais complicado, né? Assim, muito mais difícil. E quando a gente observa o caso de viuvez, né? Quando a pessoa morre, né? O pai ou a mãe, o tratamento também é bem diferente, né? Então, se é o cara, o viuvez ou separação, né? O cara que cuida sozinho do filho é o Rodrigo Hilbert, né? O herói. É a melhor pessoa do mundo, tal, porque cuida do seu filho, né? Simplesmente exercendo a obrigação dela. Se fosse a mãe do Will que fosse, tipo, caminhoneira e deixasse o Will com o pai dele, como é que seria, né, a história com a mãe dele? Ela seria massacrada, né? Nossa, Deus! E todo mundo, viu? Era cada ano novo a galera tava falando dela. No caso do pai do Will, era só 14 anos, quando ele aparecia. Na série, o tio Phil, ele assume uma responsabilidade paterna sobre o Will. É interessante que já está até tendo um termo próprio para isso, que é paternagem, que é quando um padrasto, um tio, alguém assume aquela figura paterna, né? E não é uma paternidade apenas no sentido biológico, mas é uma paternidade
afetiva de fato. E aí eu queria que vocês comentassem a partir da série, do episódio e para a vida no nosso contexto. Como que isso se dá, essa situação, quando uma criança ela percebe que a figura paterna que ela tem, na verdade, não é o pai biológico. E na série o tio Phil assume essa responsabilidade. E uma cena ali que fica marcada no momento que o Will tá triste, com razão, óbvio. Até o Davi enfatizou isso, que no início ele fica segurando. Mas aí tem uma hora que ele até agride o tio Phil, assim, no sentido que ele fala: você não é meu pai. Pare de tentar ser meu pai, né? E como que vocês refletem sobre essa situação? Cara, assim, não tem como esse problema da fuga de responsabilidade dos pais, né? Essa evasão, né? Dos pais, do seu familiar, não tem como remendar, assim, no sentido, é um problema e fazendo tal coisa tá solucionado o problema 100%. Por mais que existam outras pessoas, né, no seu familiar que querem até exercer esse papel, né, que querem exercer a paternagem, na minha visão, assim, ainda assim, os ruídos, eles acontecem, né? A prova disso é justamente essa tua fala, Nicolas, essa citação do episódio, né? Mas se a gente for analisar a série inteira, a gente vê que a relação do Will com o tio Phil não é a mesma relação com os filhos, do tio Phil com os filhos biológicos dele, né? Assim, tem diferença. E você vê, não é só por questão de afeto, não é isso, né? Mas quando você não tem o referencial, isso dá brecha para vários outros problemas. Não significa que é certeza que vai acontecer, mas a brecha, ela tá ali. Então, a questão da rebeldia, quando você não tem um referencial, isso pode trazer problemas de socialização, né, de como você lidar em outros ambientes, até porque não teve alguém ali que pudesse te instruir, né, de como você deveria se socializar. Então, assim, é bacana quando você tem um tio, quando você tem um padrasto que é super gente boa, alguém que está disposto a caminhar contigo, é excelente, muito bom. Mas, na minha visão, não consegue preencher todo o problema, né? Suprir tudo aquilo que é papel de um pai biológico, sabe? Ou de um pai que caminhou com você desde seus primeiros dias, né? Porque tem casos de adoção e tudo mais. Mas aí já é outro rolê, né? Então, assim, na minha visão, né? É difícil você preencher isso. Eu acho que depende, eu acho que é muito específico. A gente poderia fazer um podcast só sobre isso, assim. Mas, olhando de maneira geral, eu fico sim, um pouco com a fala do Marcão, mas eu tenho também exemplos de pessoas, né, de amigos que conseguiram desenvolver, né, tanto a criança quanto essa pessoa que desenvolveu essa paternagem e conseguiu desenvolver um vínculo até mais profundo que o próprio pai, né? O meu afilhado mais velho, por exemplo, ele sabe, né, ele conhece o pai biológico dele, mas ele vive com o pai dele que não é pai biológico, né, que o conheceu, ele tinha 1 aninho, e a referência, né, a cumplicidade, enfim, todo o processo de desenvolvimento de paternagem é com esse pai que ele tem, e para ele é muito mais confortável, é muito mais, assim, tem muito mais cumplicidade, exemplo e etc., do que da outra parte. E, de certa maneira, eu acho que tem, sim, a falta, mas consegue suprir, sabe? Agora, uma coisa que eu fico pensando é no quanto isso é muito específico, né? A gente não pode colocar como uma máxima, como algo que, assim, está dado como, assim, de maneira geral, é uma performance que sempre acontece. Cada caso tem as suas especificidades, e eu acho que entra no outro ponto também, do quanto o homem ele está se permitindo, ele se permite a dar um afeto, ele se permite
a se vulnerabilizar e a realmente amar aquela outra pessoa de maneira equalizada. Eu acho que o Tio Phil, ele tem essa diferença de tratamento até mesmo por uma questão de responsabilidade também, né? Aí eu acho que também entra um pouco da fuga da responsabilidade nesse outro lugar, porque ele entende que a responsabilidade dele é maior com os seus filhos, ainda que não tenha essa frase, mas porque, por outro lado, o Will está ali como alguém que foi com um propósito específico, e não necessariamente ser criado por ele, mas é uma consequência que isso acontece, é uma consequência que acontece. Então, eu estou fazendo essas reflexões aqui, vou fazer igual o pessoal que comenta Big Brother, pode ser que eu registre daqui no próximo episódio eu pense diferente, mas é bom registrar. Mas esse depende, Ronan, depende assim que eu acho que é muito ligado a partir de quando você começa a exercer essa paternagem, sabe? Quanto mais novo, melhor, né? Tem mais chance da relação ser excelente, sim, né? O caso do Will, ele chega lá na casa do Tio Phil bem mais velho, né? Assim, quando a pessoa, né, o homem, ele se predispõe, se vulnerabiliza, né, e para dar afeto e tudo mais, para tratar como filho, aí no caso, né, citando aqui adoção, pegou desde pequeno, tudo mais, caminhou junto, instruiu, é uma relação de pai e filho, né, assim, não há diferença, né, quando há essa intencionalidade. A questão, ela fica, assim, os buracos que eu falei, né, assim, as brechas, elas começam a surgir a partir do... Quanto mais velho isso acontece, né, porque aí você pega a pessoa mais vulnerável, com mais traumas, com mais carências, e aí é mais difícil, né. E vale ressaltar também que quando se torna mais velho, uma personalidade formada, né, aí ó, é uma barreira... Tem isso também. Quase um muro de ultrapassar. Quando é criança, não, né? Criança já está ali com a inocência ainda à flor, né? Tá também aquela ideia de sinceridade também, de aprendizagem, aprender quem é a pessoa que ela pode contar, né? Que tem um laço e tal. Então, quando é criança, a forma de para moldar um relacionamento com ela se torna uma coisa assim. Quando se é já adolescente para a vida já da juventude, assim, é assado, né? Então, é assim, assado são coisas totalmente diferentes. Então, são formas de realmente saber lidar. Talvez até seja por isso que o Will fale, né? Mas você não é meu pai. Se ele tivesse chegado lá pequeno, talvez ele não diria isso. Mas ele fala num sentimento de pra esbravejar, né? Eu acho que não é algo que realmente ele sinta. Mas não deixa de ser uma expressão, digamos assim, um ato falho, ou algo do tipo, né? Deixa de ser perdão. Pois não deixa de ser uma expressão pautada no contexto que está acontecendo ali, né? Ele chegou numa casa que já havia pessoas... Já tinha uma dinâmica. Isso, já tinha uma dinâmica e tal, né? E ele já tinha outra dinâmica. Né? Mas eu acho que a figura é muito importante do pai ali, né? Do Tio Phil como pai. Sendo que eu acho que fica um sentimento de rejeição guardado, sabe? Mal resolvido ali. Porque ele fica com aquele sentimento de por que aquela pessoa que deveria ser o meu guia, vamos dizer, me abandonou, né? E aí ele tem que lidar muito bem com isso. E a estratégia que ele utiliza é uma estratégia que muitos homens utilizam. Guardar aquele sentimento e nunca lidar com ele. E aí, no momento que ele teve que lidar com aquele sentimento, ele meio que explode, né? E até mesmo os pais que não abandonam, vamos dizer, presencialmente, mas abandonam ali no dia a dia, né? Tá ali, ele providencia o pão, ele paga as contas, ele faz tudo o que tem que fazer no protocolo certinho, mas não tem aquela ligação, não tem aquela conexão, né, de afetividade de fato. Então meio que fica vamos dizer assim, um meio abandono, né? Um quase abandono, né? Só para pontuar, e na Bíblia a gente vê os exemplos assim de paternagem, né? Assim, eu lembro
duas situações totalmente, assim, talvez até diferentes. Por exemplo, no caso de Esther, né, Radassa, né, o Mardoqueu, que Mardoqueu cria ela desde pequena. E eles tiveram uma relação, acabaram se separando assim, por conta que ela se casou com o rei, né? Mas ainda assim permaneceu a relação entre eles dois, talvez com certa dificuldade, mas ainda permaneceu. E a relação de Abraão com Ló, né? Abraão criou Ló também, de alguma forma, tá? Quase pai e filho também, de alguma forma. E eles tiveram que se separar por conta de personalidade diferente, né, por conta de situações diferentes e tudo, para não haver um atrito maior entre eles. Mas ainda assim, no caso de Abraão, foi lá, quando o Ló estava precisando de cuidados, precisando de ajuda, ele foi lá e resgatou Ló. Então, é uma questão mesmo eu acho que essa paternagem é uma caminhada, literalmente, né? Uma caminhada onde realmente você dá aquilo que você precisa dar, né? E você repõe de alguma forma aquilo que você nunca teve, né? No caso, um pai. Né? Davi, vou aproveitar a tua fala, que daí já vai um link para a gente ir para as últimas perguntas. E essa pergunta é uma pergunta muito aberta, mas eu queria que vocês fossem sucintos e objetivos dentro da medida possível. Falando disso tudo, da presença do tio Fio, do Lu, de tudo, eu queria perguntar para vocês, o que é ser pai? Antes da gente começar o segundo e último bloco aqui dessa conversa, desse podcast, vamos escutar com o nosso amigo Davi Lopes sobre o Tem que Respeitar. Então fique atento ao Tem que Respeitar de hoje. Fala, pivetada, tem que respeitar. Quero dizer para você que é um quadro do Cadê o Adão, rapidinho, somente para poder falar de informações boas, né? A gente tá cheio de informações ruins aí no nosso dia a dia. E sempre que a gente tiver algo assim que a gente pode compartilhar, algo que acalme o nosso coração, que traga alegria, que traga alívio, a gente vai estar lançando aqui para vocês também. Duas questões, duas noticiazinhas rápidas. Primeiro que a vacinação infantil, né, aqui no estado do Ceará, especificamente Fortaleza, e creio que também nos outros estados, está fluindo bem, e principalmente a ideia de não ter reações acerca da vacina. Então as crianças estão indo muito bem, até agora não teve ninguém com reação. Então, segue o baile. E o outro ponto, a outra notícia boa também, que a atriz, né, Elizabeth do Amaral, né, a gente está falando tanto acerca de vacina durante esses 2 anos, né, da gente ter que tomar, que é importante, tudo. E infelizmente a atriz não tomou, Elizabeth. E isso acabou fazendo com que atualmente, nesses últimos dias, ela pegasse Covid, né, e ela teve complicações por conta do Covid. E infelizmente ela acabou até ficando em estado grave, segundo as notícias. Mas graças a Deus ela foi para casa, está precisando de oxigênio para ajudar na respiração. Mas ela tá em casa e saiu do estado que ela estava antes. Então, é de se louvar a Deus pela vida dela. Então, sei, né, que ela possa se vacinar e que ela possa também influenciar outras pessoas que não querem se vacinar, a se vacinarem, né, e proteger não só a vida dela, mas de outras pessoas também. E aí, antes de vocês trazerem a opinião de vocês, eu vou aproveitar um gancho da falazinha que o Davi falou no final agora, que ele falou sobre caminhada. E para mim, ser pai é isso aí, é caminhar junto. Tu roubou minha resposta, né, cara? Mas eu ia falar isso, cara. Eu tava a semana toda já. Quando fizer essa pergunta, eu vou falar essa resposta. Aí você me pega e fala. Mas eu queria saber de vocês aí. O que é ser pai? Pode ser? Pode, né? Vai lá. Fogo. Então, assim, pai pra mim, cara, ser pai é uma caminhada, entendeu? Uma brincadeira. Assim, além de ser uma caminhada, né? Eu queria ser poético. Mas assim, eu fico pensando assim, que os nossos relacionamentos, eles devem sempre olhar para Cristo, né? E ter Cristo como referencial, né? E aí, quando eu penso, né, que a gente olha para Deus e o chama de pai, eu penso que
essa relação que Deus tem com a gente é mais ou menos o que a gente precisa ter com os nossos filhos, né? De exercer o sacerdócio, né? Toda essa questão de instrução também. Eu penso que ser pai é isso, sabe? Trazendo de uma maneira mais simples, assim, que eu fico pensando no meu dia a dia, é de realmente, assim, instruir o Otto, né, meu filho, da melhor maneira que eu possa, sabe? Sendo a melhor pessoa que eu consiga ser, tendo sempre Cristo como referencial, né? É isso que eu penso, assim, sobre paternidade, sabe? De que ele olhe para mim, aí, obviamente, né? Guardadas as devidas proporções, mas só fazendo um paralelo, como a gente olha para o nosso Deus, né? Como algo, um objetivo, como uma inspiração, pelo menos dentro desse relacionamento, né? É mais ou menos isso que eu penso sobre ser pai. Não sei se deu para me fazer entendido. Não, deu sim. Eu vou usar a mesma frase que eu usei em alguns encontros, que é ser pai é ser responsável por uma geração. É você caminhar realmente, né, como já foi falado, é você instruir, é você plantar amor e colher amor mais na frente, né? Eu acho que é uma distribuição de ensinos, de alguma forma que essa pessoa, que seu filho, que o Otto, que a Alice, que a Nicole, que a Cecília e os outros diversos filhos que vocês vão ter, em nome de Jesus, possam distribuir mais na frente, né? Mas ele tá com a unção da geração, negócio de Abraão. O Davi vai ser pai de nações. Não, fala de si mesmo. Mas eu acho que é você ser responsável por uma geração, sabe? Eu lembro do provérbio árabe, que eu vi de uma reflexão de um missionário. Ele é pernambucano, acho que é o Carlinhos Senegal. Onde ele cita, né, que esse provérbio, quem planta tâmara não come da tâmara que plantou, né? Me remete muito isso. E ele citando isso, numa ideia de você ser responsável por uma geração, mexeu muito comigo. Né? E eu comecei a pensar, poxa, o que é que eu estou plantando com a Cecília aqui? O que é que eu vou colher com a Cecília e com, não sei, os outros filhos que eu vou ter mais na frente? Né? Então, acho que nós temos uma responsabilidade muito grande com aquilo que ainda é pequeno. Né? E a gente vai colher esses frutos mais na frente, quando eles se tornarem pessoas como nós, né? Na hora que você fez a pergunta, eu fiquei com a voz embargada aqui. Enfim, para mim é uma pergunta muito, muito sensível, porque a todo momento, assim, desde quando a Alice nasceu, eu fico me perguntando o que é ser pai. Porque durante muito tempo, ser pai para a sociedade, para a gente, era ter somente responsabilidades X, e não se responsabilizar de maneira completa. E a gente que vai olhando para outros lugares e para outras formas e outras maneiras, e uma ampliação do sentido do que é ser pai, a gente acaba, de alguma maneira, se sentindo muito solitário e trazendo para a gente responsabilidades que a gente, por vezes, precisa assumir essa responsabilidade sem uma rede de apoio. E a maternidade na sociedade, o ser mãe, é muito mais bem falado, bem quisto, bem mastigado do que o ser pai, no sentido de, é até aquilo que eu não gosto, mas que é isso, né, a paternidade ativa, porque para existir uma paternidade ativa, existe uma paternidade inativa, mas você não vê uma maternidade ativa e uma maternidade inativa. Então, para mim, ser pai é me comprometer todos os dias a me responsabilizar para uma outra pessoa, para um outro indivíduo, que no meu caso é uma bebê de 1 ano e 5 meses, quase 6 meses, e que essa pessoa, de alguma maneira, depende de mim em suas questões, mas, ao mesmo tempo, eu preciso, como pai, o ser pai também dar o espaço para que essa pessoa se desenvolva em suas próprias especificidades. Então, ser pai é dar amor, é dar carinho, é dar direção, é dar comida, é dar bebida, dar também o esporro quando for necessário,
orientar a partir de uma vida, de uma moral e de uma base sólida para que esse ser humano, para que esse indivíduo, para que essa pessoa possa se desenvolver bem. É também ser complacente, é também ser compassivo com a pessoa que está do seu lado, com todas as necessidades específicas que ela tem. E aí falando da nossa esposa, né? Então, ser pai, para mim, é isso, assim. Tem um monte de coisa que eu poderia falar, mas eu acho que tá virando para mim na minha cabeça esse caminho hoje e todos os dias eu me pergunto o que é ser pai, para que eu não faça uma resposta que afete negativamente a minha vida, a vida da minha filha, a vida da minha esposa e a nossa família de maneira geral. Rapaz, muito bom. Rapaz, quando ficar pronto esse episódio aí, Nicolas, que soltar, eu vou ser o primeiro a escutar, anotar toda a fala do Ronan, pregar na parede, usar como referencial. Socorro! Mas tá ficando bom. Aqui, caminhando pro final, eu só vou... Oi, vamos... Eu acho que o negócio da tâmara eu não expliquei direito não, mas a tâmara, gente, viu? Só para dizer, viu? É uma planta que a gente planta hoje, só daqui a 100 anos a gente colhe. Então talvez você não vá colher os frutos, mas os seus filhos vão colher, entendeu? Os seus netos vão colher. Então, aquilo que você ensina hoje é importante. Para mais na frente, talvez você não colha, mas quem você cuidou vai colher. Então é só mesmo para poder explicar, porque eu deixei solto. Mas às vezes deixar solto é bom, Davi, porque daí o pessoal vai pesquisar. O que é tâmara? O que tem a ver? A poesia é assim, tem que deixar solto. Mas aqui, antes de caminhar para o último ponto aqui, eu também queria deixar assim, que a ideia de ser pai também, na hora que o Ronan estava falando, eu penso muito também, eu falei na questão de caminhar junto, né? Mas também penso muito na questão da entrega. A gente vive numa sociedade que a gente foca muito na gente, no nosso crescimento, no meu sonho, né? É muito essa ideia de meu sonho. Tem a galera do coach que ganha dinheiro falando coisas óbvias como, olha, você vai ser reinante, governante, vai ser isso, vai ser aquilo. Sendo que a questão de ser pai, ela vai num caminho totalmente contrário a essa ideia de pensar em mim, entendeu? Nos meus sonhos e naquilo que eu almejava quando eu era adolescente. E aí, quando você se torna pai, uma palavra também, além de caminhar junto, é a entrega, entendeu? É entrega. Você tem muito mais a ver com você não pensar mais em você. E aí, as decisões que você vai tomando, ela não tem mais a ver com você. O foco não é você, entendeu? O foco é uma outra pessoa. E você vai entregar tempo, porque o tempo é algo valiosíssimo e o tempo ele não volta. Também tem a ver com prioridades da sua vida. Tem a ver com escolhas. E eu vejo que muita gente ela quer ser pai, quer ser marido e não quer, vamos dizer, entregar, entendeu? Não quer entregar o tempo, focar suas prioridades na sua família. A pessoa quer continuar uma vida como se fosse individual. E o apelo midiático, o apelo na nossa sociedade é para ser individual. E família não tem nada a ver com ser individual, justamente ao contrário. É um chamado para se entregar. Né? Renúncia, né? É um chamado para renunciar. E é uma entrega mesmo. Você está entregando ali uma vida, você está sendo exposto ali pela sua família. Na sua família, né? E aí seu filho, ele tá vendo você sem máscara, ele tá vendo você ali no dia a dia quem você é. Então ser pai é isso também, é você ser quem você é, aberto, entendeu? Estar exposto ali, renunciar às suas próprias vontades para poder caminhar junto. E aí vai o último ponto que eu queria que vocês comentassem. O pecado de Adão, quando ele foge, gera um padrão para a sociedade, um padrão de fuga. Um padrão da gente fugir de Deus, fugir das nossas responsabilidades e culpar outras pessoas. Meio que isso gera um padrão. E é incrível quando a gente pensa no pecado como uma quebra de relações. Né? É muito interessante porque ali ele foge de Deus, mas ele também quebra um relacionamento com a mulher. Eles deixam de se enxergar com uma pureza. Eles se escondem um dos outros, né? E ele se esconde de Deus. E aí, para a gente poder fechar, como numa boa redação de Enem, a gente tem que apresentar a proposta de intervenção. E não adianta a gente só falar os pontos, né, negativos. A gente falou muita coisa que acontece do que é não ser pai, do que é fugir da responsabilidade, do que é ser pai, do que é assumir responsabilidade. Eu queria que, rapidamente, não para a gente não demorar mais aqui,
que vocês tentassem apresentar o que fazer, então, para que a gente possa, a partir dessa conversa, despertar aí para que a gente, como homem, de maneira geral, melhore essa não fuga, né? Eu coloquei até aqui como o que fazer para que nós homens, né, os homens não fujam da atitude inata, inerente que a gente tem de fugir. Como vocês apresentariam aí uma possível proposta de intervenção para esse problema? Assuma o teu BO, parceiro. Chame a Lumena, que ela vai ensinar pra gente. Brincadeira. Mulher não tem que ficar ensinando as coisas pra gente, não. Até porque, como disse o Douglas, se a gente quer aprender, a gente tem que buscar lá fora, né? Então, assim, eu fico pensando muito nessa questão de assumir a responsabilidade, assim como a gente assume todas as outras, né? Então, olhar primeiro a paternidade como uma responsabilidade pessoal e não uma responsabilidade do outro, né? Como eu falei, tipo, porque alguém tem que me ensinar a ser pai. Não, não é isso. Até porque não tem um manualzinho de pai, né? Então, eu vejo esse lugar pensando na responsabilidade de maneira mais ampla, para além, né? Porque existem homens que vão ouvir a gente aqui que não são pais. Então, assumir a masculinidade como uma responsabilidade própria também. O homem que a gente é na sociedade vai refletir na forma como a própria sociedade vê o homem. Então, que a gente possa olhar para quem nós somos, né, os nossos medos, as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, e entender que isso faz parte da gente, mas não estacionar ali, né, não fingir que isso não acontece. Então, acho que isso também é outro lugar, de olhar para a gente e para nossas qualidades e defeitos, para quem a gente é de maneira completa, e perceber que é isso que vai fazer com que sejamos esses homens responsáveis pelos nossos filhos, pelas nossas filhas e pelos nossos próprios atos. Então eu penso um pouco nesse caminho, assim, de se responsabilizar mesmo. Cara, eu assim, pensando em ações mais práticas, né, de como ser intervencionista, né, Nicolas, aí já olhando para o futuro, para as próximas gerações, né, eu partilho da fala do Ronan, de assumir as nossas responsabilidades enquanto homens, no exercício da nossa masculinidade, e repassando isso para os nossos filhos de maneira prática também. Hoje, na devocional que foi postada hoje lá no nosso Instagram, Twitter, né, estava falando sobre como que a gente toma várias decisões do nosso subconsciente, né, sem ter uma reflexão. E isso acontece por conta de liturgias que a gente vai criando, né? Então, quando a gente dirige um carro e sem nem pensar como que passou a marcha, né? Uma liturgia que a gente criou ali ao estar dirigindo, né? E essas liturgias de responsabilidade também precisam ser criadas no nosso convívio, no contexto que a gente está inserido e principalmente no nosso seio familiar. Então, voltando, pensando para o futuro, eu acho que é extremamente necessário a gente dar responsabilidade para os nossos filhos, obviamente obedecendo faixa etária e tudo mais, mas de realmente ir ensinando, porque daqui 10, 15 anos, né, esses nossos filhos hoje que são aí recém-nascidos, no caso da Cecília, ou já criança, né, no caso da Nicole, né, filha do Nicolas, então, assim, vão estar aí estarão na adolescência, na juventude, e precisam ter essa liturgia de responsabilidade, sabe? Então, eu acho importante a gente repassar isso para os nossos filhos, de que é igual aquela que acontece nas escolas, Nicolas. Tem professor que vai lá, dá um ovo para a criança, para levar para casa, para poder cuidar, né, e tudo mais, dessas ações simples, sabe, de conversar com a criança, de conversar com o seu filho, de explicar por que é importante se responsabilizar por aquilo, assim, de instrução mesmo, sabe? A gente precisa ser prático nisso, visando as próximas gerações. Eu acho que talvez nós pecamos, né? Nossa geração talvez peque um pouco nisso, de ter esse hábito, né, de transferir responsabilidade, de deixar para o outro,
e de fato não exercer dentro de casa, né? É muito comum a gente ver famílias, né, que vai deixar isso para a escola, né? Não, lá na escola vai aprender tal coisa, e sendo que é papel do pai e da mãe de ensinar. Então, assim, de quebrar esse ciclo de ficar transferindo as responsabilidades e de começar a implementar dentro de casa mesmo ações práticas. Eu acho que só assim a gente vai começar a vencer esse mal, esse pecado, né, inicial lá de transferir a responsabilidade para outra pessoa. Eu vou ser bem sucinto também na resposta, porque eu acho que vocês falaram tudo que eu estava rodeando a minha cabeça. Eu acho interessante também a gente realmente dar as responsabilidades para os nossos filhos também. Concordo com o Marcos, mas aquela responsabilidade com cautela e com sabedoria, né, acima de tudo. Os nossos filhos, eles costumam absorver e enxergar aquilo que vê e acredite, aquilo que também não vê. Então, a gente precisa ser sinceros com os nossos filhos, né? Ser bem transparentes com eles também. Eu acho que não dá para você ser um pai fora e outro pai dentro de casa. Você precisa ser genuíno também com aquilo que você é e você ensinar e passar aquilo que você demonstra ter e demonstra ser, né? Falando bem de um cunho cristão assim, eu acho que a gente precisa tirar como modelo e passar como modelo de paternidade aquilo que Deus é para a gente, né? Ele não é só e também não é só pai, ele é amigo. Então a gente precisa ser pai, a gente precisa também ser amigo dos nossos filhos. Eu acho que isso não perde a essência. Então é um modelo de que Deus, a gente não vai ser nunca um ser divino como ele é, né? Mas é o melhor modelo que a gente pode ter também de como resolver essas questões, é a gente mostrar quem é Deus e passar que além de pai, ele é amigo, e a gente, além de pai, a gente também pode ser amigo nas medidas proporções também. Show de bola, pessoal. Eu só vou deixar meu comentário aqui para a gente agora ir caminhando de fato para as considerações finais e encerrar o programa. Foi um papo muito bom aí com vocês. Eu espero que você que esteja ouvindo esse primeiro episódio aí do podcast curta de verdade e compartilhe com alguém. Só vou deixar meu ponto sucintamente também, que eu acho que a gente precisa primeiro reconhecer o caminho e fazer o que Tiago diz lá no livro de Tiago lá: busque sabedoria, peça a Deus sabedoria. E em terceiro, fazer o que a gente está fazendo aqui com Cadê o Adão, né, pessoal? Conversar, se expor, abrir os problemas. Eu acho que quando a gente reconhece, busca sabedoria em Deus e conversa, fala sobre isso. Tem um texto de Provérbios que eu gosto muito que diz que o amigo é como um ferro que afia o ferro, né? Eu preciso conversar com outras pessoas para que eu melhore. Então é assim que a gente vai crescendo. E aí estamos encerrando agora o nosso primeiro episódio do nosso podcast Cadê o Adão? Eu quero convidar você que está escutando a seguir as nossas redes sociais lá no Instagram, no Twitter, @Cadê o Adão, e ficar atento às nossas rodas de conversa que acontece toda última sexta-feira de cada mês. Beleza? E gostaria de ouvir meus colegas, eles querem dar um tchau para vocês aí, o querido ouvinte. Bom, tchau, galera. Valeu, até a próxima. E, enfim, sigam a gente aí nas redes. Tudo de bom para vocês, um cheiro grande. Escutem a gente, sigam a gente, que é nóis. Gente, muito obrigado. Foi muito bom o nosso papo. Você que escutou. Obrigado pela paciência, pela presteza e por estar com a gente até o final desse episódio. Fique com a gente tem muita coisa ainda para conversar, né? Um EP está sendo pouco para tanto papo, né? Então, siga a gente nas redes sociais, acompanhe aí os nossos textos, roda de conversa, devocionais. Tamo junto, falou. Roda de conversa dia 28 de janeiro agora, roda de conversa. Esqueça não, pelo amor de Deus, vamos lá, tá com a gente lá, viu?